Obrigado a todos aí pela presença. Agradecer à professora Simone por mais um convite de estarmos aqui nessa faculdade. A importância, professora, de estar desenvolvendo esse trabalho, tendo em vista que é imprescindível. Amanhã os senhores vão verificar o quão é importante esse contato com a dialética, esse contato com a argumentação, esse contato com as palavras. O professor Walter aqui, que trouxe aqui, é um expoente do nosso estado no que tange a argumentação. Eu fiz um curso com ele, tantos outros fizeram e hoje logram êxito, porque a argumentação, a arte de convencer, ela é inerente ao sucesso. Todos sabemos que muitos sabem, têm o conhecimento jurídico, têm o conhecimento literário, mas na hora de exporem, na hora de poder trazer para o outro o seu conhecimento, aquilo que tem dentro de si, existe toda uma dificuldade. O medo de falar ao público é um dos medos que mais atemorizam as pessoas. Então, a arte de oratória, por isso que eu parabenizo mais uma vez a professora Simone, de trazer isso para o mundo acadêmico. E aqui parabenizo todos os integrantes desse júri simulado. Vamos fazer de uma forma condensada, até porque o tempo não permite, e não é o objetivo da gente nesse momento exaurir tudo que diz respeito ao tema do Tribunal do Júri, tendo em vista que no momento futuro, quando os senhores tiverem contato com a cadeira de processo penal, os senhores poderão ter um contato mais intrínseco com o Tribunal do Júri. Particularmente sou um fã incontroverso do Tribunal do Júri, fiz meu primeiro júri ainda estagiário do curso de Direito, participei de um júri assim simulado com o professor Pedro Durão, que eu acho que já foi professor da casa. Naquele momento eu me sentia um pouco perdido, sem saber qual o caminho tomar, se estudava para concurso, se advogava, e naquele momento eu pude realmente visualizar a vocação, que era assumir a defesa do Tribunal do Júri. E aqueles que o farão no futuro vão ver que é quando toda a sistemática jurídica, toda a sua paixão, ela transborda, porque no Tribunal do Júri é quando você desenvolve a sua argumentação, é quando você assume, quando você está numa audiência, você está apegado àquela questão jurídica, àquela questão processual. E no Tribunal do Júri, como nós veremos, existe a questão da plenitude de defesa. O que é essa plenitude de defesa? São os meios de defesa muito mais amplos do que a própria ampla defesa que é inerente a todos os postulantes judiciais. Então, para que sintetizemos aqui e darmos início à parte prática do Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri, primeiro, resta saber nesse primeiro momento que o Tribunal do Júri não julga qualquer tipo de crime. O Tribunal do Júri, também chamado Tribunal Popular, ele julga todos os crimes dolosos contra a vida. Todas as nossas constituições mantiveram o Tribunal do Júri, à exceção da Constituição Polaca, aquela outorgada por Getúlio Vargas, que era manifestamente contrária às questões e garantias populares, e extirpou o Tribunal do Júri da nossa Constituição. E aí veio a Constituição Cidadã, de 1988, e colocou o Tribunal do Júri como uma cláusula pétrea, aquela que é inviolável e diz respeito às garantias individuais daquele acusado. Então, nós temos aqui, primeiro momento, um sistema bifásico. Por que bifásico? Porque, primeiro, ele segue o rito de outros tipos de crime. Existe a denúncia do Tribunal do Júri, existe a audiência, existe a instrução processual, a oitiva de testemunhas, a oitiva do réu e aqueles debates ainda a nível meramente instrutório na sala de audiência. E aí passamos para a segunda fase, quando existe a possibilidade de termos 4 situações, que se chama dupida. Ou se pronuncia o acusado, o que se é pronunciar é levá-lo à baila da acusação perante o Tribunal do Júri. Impronuncia, quando você retira a possibilidade do réu de ser julgado perante o Tribunal do Júri. Você desclassifica, quando você entende que aquele crime não é um crime doloso contra a vida, e aqui os crimes dolosos contra a vida são compreendidos o homicídio, na sua forma
tentada ou consumada, o infanticídio, a instigação, auxílio ao suicídio e o aborto. Todos esses nas suas formas tentadas ou consumadas. E aí, por algum motivo, o magistrado entende que aquele tipo de crime não é da competência do tribunal do júri. E aí existe também a questão da absolvição sumária, quando se entende naquele momento que aquele réu de plano tem que ser absolvido e não levado para o tribunal popular. Então, ultrapassado essas 4 fases e pronunciado o réu, ele será submetido ao julgamento em plenário, que é o que nós vamos passar adiante aqui para os colegas que vão fazer essa ilustração. E aqui, cabe-nos nesse primeiro momento, é de suma importância, a questão constitucional, como eu havia mencionado anteriormente, é que nós temos, está no rol, no artigo 5º, inciso 38, como garantias, é o capítulo das garantias individuais. É uma garantia daquele acusado ser submetido aos seus pares. Os seus pares, o legislador naquele momento pensou o seguinte: ora, para esse tipo de crime, e esse caso em tela que os colegas aqui o trarão, é justamente um crime da paixão. E o tribunal do júri fala justamente sobre isso, sobre a paixão, aquele crime que eu estou sujeito a cometer, que a professora está sujeita a cometer, que todos nós estamos sujeitos a cometer, porque nós somos humanos. E aí aquele legislador, que se nós formos buscarmos o contexto histórico, ainda na França do Iluminismo, a França buscou, naquele momento, trazer um jurado, uma pessoa que tivesse uma imparcialidade. Por quê? Porque naquele momento, naquele contexto histórico da França do Iluminismo, muitos julgadores, juízes, eles estavam a serviço dos seus reis, e eles não tinham condições de julgar de forma imparcial. Eles sempre tinham algum pedido, alguém que buscava atender algum tipo de interesse. Então, aquela revolução francesa procurou o sistema oriundo inglês para trazer aquelas pessoas do povo que não tivessem qualquer tipo de interesse na causa. E aí é que surgiu a figura do jurado. São aquelas pessoas que hoje nós temos que se chama a nata da sociedade, pessoas comuns do povo, que aí precisam ter alguns critérios para serem jurados. Pessoas de reconhecida idoneidade, dentre outros atributos positivos. Não é qualquer pessoa que pode servir no júri. Então nós temos aqui 3 incisos que tratam justamente das garantias individuais, aquelas garantias que estão esculpidas, que estão intrínsecas àquele acusado que é submetido ao tribunal do júri. A primeira, no que tange à plenitude de defesa. E aí, cada palavra que o legislador coloca, essa palavra não é em vão. Ela não é em vão porque nós temos também a ampla defesa. A ampla defesa diz respeito a todos os acusados de maneira geral. Todos os acusados que estão submetidos, estão contra si um processo penal, eles têm o direito da ampla defesa. Mas vem o legislador e coloca: para o tribunal do júri, você não terá só a ampla defesa, você terá a plenitude de defesa. O que é a plenitude? Na sua semântica, é uma defesa muito mais ampla, muito mais plena. O nosso colega aqui que fará a tese da defesa, por sinal, bela beca que você está vestido aí, bela. Ele fará aqui, ele lançará mãos de vários argumentos. Não será só argumento jurídico, você pode lançar mãos de argumentos literários, argumentos políticos, sociais, argumentos históricos. Você pode fazer um sem fim. E essa defesa plena só é permitida, só é cabível no Tribunal Popular. Essa é a grande beleza do Tribunal Popular. E aqui nós temos também o sigilo da votação. Se tiver qualquer receio de que aquela votação emergiu, algum contato com alguém, alguém influenciou de fora, ou tiver algum vazamento, de plano, esse conselho de sentença ele é dissolvido. A soberania dos vereditos. O que é essa soberania dos vereditos? Esses jurados que aqui estarão para analisarem o conteúdo, eles julgarão de acordo com a sua consciência. O fator que motiva a decisão dos jurados, só existe um norte, que se chama a própria consciência, de acordo com os fatos que são apresentados. Mas o tribunal não pode, de forma nenhuma, se imiscuir da responsabilidade de alterar esse resultado. Esse resultado do júri,
daquele conselho de sentença é uma decisão soberana. Mas, como tudo, tem as suas exceções. No caso de uma decisão manifestamente contrária às provas dos autos, através de uma apelação, tanto o promotor quanto a defesa podem recorrer ao tribunal e, por uma única vez, ter essa decisão não modificada. Eis a importância. Essa decisão jamais seria modificada. Não pode acontecer de, porventura, os jurados entenderem que determinado réu é culpado, vem o tribunal e diz que ele é inocente. Por quê? Porque se isso afetaria de morte o princípio constitucional inerente ao tribunal de júri, chamado soberania dos vereditos. Mas pode o tribunal, sim, mandar um novo julgamento caso se verifique que essas provas dos autos são manifestamente contrárias às provas dos autos. Uma decisão teratológica totalmente divergente daquela prova que é apresentada. Isso uma única vez. Porventura o tribunal decida que tenha um novo júri, uma segunda etapa não poderia acontecer novamente. Então essa forma é uma forma preambular. É obrigatório que sejam os mesmos jurados do primeiro ou... Qual o seu nome? Mailan. Você está perguntando se é obrigatório que sejam os mesmos jurados? Não. Aí toda decisão, todo júri que é feito, todo conselho de sentença, não necessariamente tem que ser os mesmos jurados. Até porque senão teríamos a figura do jurado profissional. Isso é totalmente inadmissível. Então toda vez que tiver um novo julgamento, seja do mesmo caso ou outros, tem que se fazer o conselho de sentença, convocação, o promotor, a defesa, podem rejeitar 3 e aceitar. Podem até ter 3 rejeições, mas jamais tem uma obrigatoriedade de ser, até pode coincidir, mas jamais uma obrigatoriedade que sejam os mesmos jurados. Então, pessoal, vamos dar início aqui de uma forma singela, ilustrativa. À medida que a gente for colocando aqui, a gente pode fazer algum tipo de intervenção para poder falar sobre o Tribunal do Júri. O caso aqui, não sei se os colegas sabem, é um caso de repercussão nacional, ainda da época de 60, que ainda tínhamos como presidente Getúlio Vargas, é a chamada Fera da Penha, caso que foi retratado em linha direta. E aqui nós vamos formar aqui, como não há tempo suficiente, nós faríamos aqui um breve sorteio, mas como o tempo não permite, então a gente escolheria aqui, vocês escolheriam aqui 7 pessoas para formarem o conselho de sentença. Lembrando que para poder dar início ao júri, temos que ter pelo menos 21 jurados, porque senão não teríamos o quórum suficiente para se iniciar o tribunal do júri, entendeu? Então 7 pessoas aqui, eu não sei qual é o critério dos colegas, se é aleatório, se vai ganhar mais pontos, quem vier. Você não escolhe. Melhor. Tem 2 aqui já. Mais 2. Esse conselho aqui está... Salientar, nós temos 7 jurados, já fizemos o sorteio, temos 7 jurados. Aqui é importante salientar, antes da reforma de 2008, nós tivemos uma profunda reforma de 2008 que alterou totalmente o rito do Tribunal do Júri. Agora nós temos 7, ainda eram 7 também, mas a grande situação que fez foi porque acontecia muito de que quando tínhamos decisões unânimes, principalmente condenando, abria-se para a possibilidade dos jurados darem o seu parecer, darem a sua decisão, e aí acabava, quando era decisão unânime, no sentido de condenar, todos os 7, ficava 7-0. Hoje a reforma aboliu essa situação, justamente para preservar a segurança, a integridade dos jurados, no sentido de que o acusado, obviamente, saberia que todos julgaram desfavorável ao mesmo, e aí poderia ter algum tipo de revanchismo. Hoje a lei alterou, e aí quando tem 4 votos condenatórios ou absolutórios, para-se a votação ali, porque obviamente não teria necessidade dos remanescentes, porque não teriam força suficiente para mudar o resultado. Então é uma importante mudança em relação a isso.